sentar aqui e nós vamos chamar aqui Alberto. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou Vanessa Paula, missionária da Comunidade de Vida, celibatária. Moro na missão do Ceará nesse ano. Tem cearense aí, gente? Eita, povo bonito! Eu sou Alberto Carneiro, sou casado há 29 anos, pai do João Henrique e da Isabela Tereza, missionário de aliança desde o começo da comunidade, sou psicólogo e muito feliz de estar aqui evangelizando com vocês. Tem missionário de aliança aqui? Levanta a mão aí! Cadê os missionários de aliança? Eita, que povo bonito! Então agora a gente vai convidar aqui, no nosso palco, uma pessoa muito especial na comunidade, que tem cuidado da nossa evangelização por tanto tempo, a irmã Maria Clara. Uma salva de palmas pra Clara. E aqui eu quero convidar também uma participação internacional, diretamente da Itália, nosso querido amigo Michele! E é com muita alegria que eu convido aqui o nosso irmão, Padre João Fernando. Testemunho quero ser do teu amor e ver tua luz no meu Senhor. Fazer tua vontade é o que eu quero. O teu Espírito em mim. E para que a gente possa concluir aqui, dar início a esse momento especial, queremos convidar a nossa irmã Maria Rafaela. Testemunho quero ser do teu amor e ver tua luz em mim, ó meu Senhor. Fazer tua vontade é o que eu quero. O teu Espírito em mim. E a gente preparou um momento muito especial que vai começar passando aqui agora no telão para vocês. Algumas imagens incríveis de momentos que vão refletir um pouco daquilo que a gente vai conversar. Momentos de evangelização, momentos de transformação de vida, momentos de encontro com Deus. E para que a gente possa entrar nesse tema das cores dentro da comunidade Aliança de Misericórdia, Deus, ele disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Quero convidar agora um pouco aqui a Clara para conversar com a gente um pouquinho a respeito disso. Como é que a gente fala, Clara, dessa parte da força das cores que vem da luz do coração de Jesus, que é esse grande prisma que separa para a gente essas cores e coloca isso tudo junto e misturado de novo? Boa tarde, gente. Bom, primeira coisa, prazer estar aqui com vocês. Falar sobre evangelização é o amor do nosso coração, né? Deus, quando cria a luz, já cria, como disse o Alberto, dividindo o mundo. A gente poderia dizer que Deus cria colorindo, né? E para nós, na Aliança, a partir da inspiração da Imaculada do Espírito Santo, do coração de Jesus, jorra essa diversidade de cores que chega até a humanidade. Então, na Aliança, as nossas evangelizações se expressam dessa forma, na diversidade de dons, de habilidade, de missões específicas, que fazem com que o nosso carisma possa alcançar o todos, né, como a nossa vocação. Então, quando a gente vai falando das cores que saem do coração de Jesus como esse sinal, esse símbolo do arco-íris, que renova a aliança, como aconteceu na experiência em Noé. E isso acontece com a gente e é muito forte, como a gente vê isso vivo e concreto na nossa experiência do dia a dia. A gente fala que nós temos a graça, né, de poder viver nesse carisma e poder testemunhar tanta diversidade, né? As cores, elas representam essa diversidade de formas com que eu posso dar a minha vida para Deus e de tantas pessoas que são alcançadas por este carisma. Então, eu queria que a Rafaela contasse para nós, Rafa,
um pouquinho, né, dessa experiência, né, das cores que vão tocar a humanidade, tocar o mundo nessa diversidade, né? Boa tarde, gente. A Clara falava, né, na fala dela, e se referiu a uma frase muito conhecida da nossa Carta Testamento, que diz: o todos é a nossa vocação, né? E quando a Vanessa fala dessa diversidade, me faz lembrar bastante uma experiência que eu vivi há 7 anos atrás, quando saí numa missão itinerante, né? Para quem não conhece, essa é uma experiência que nós fazemos, e saímos sem saber aonde Deus vai nos levar, em trios, entregues mesmo à presença de Deus, entregues à graça de Deus e dispostos, né, a irmos aonde Ele quiser, com uma única finalidade: anunciar e testemunhar a misericórdia de Deus. E nessa experiência saímos, nós 3, éramos 3 jovens, 2 de 21 anos e 1 de 19 anos, e saímos com a palavra de Deus e nada mais, né? E Deus nos levou até o Paraguai. Em 3 dias nós chegamos no Paraguai e ali, enquanto estávamos naquela terra de missão, sem saber falar muita língua, aquela coisa, dispostos a sermos palavra viva para aqueles que Deus confiava naquela missão, o Senhor providenciou que nós ficássemos em missão no maior lixão de Paraguai. Um lugar assim onde muitas famílias vivem, passam muita necessidade, é um lugar de muita pobreza, mas onde existe vida, né? E se existiam pessoas ali, existia também um chamado de Deus para que nós pudéssemos ser testemunhas da misericórdia, né? E ali nós passamos os nossos dias de missão, e um certo dia eu recebi uma mensagem do Padre Henrique me dizendo assim: Rafaela, eu quero que vocês vão até a casa do presidente do país. Eu falei: Padre, como é que eu vou na casa do presidente do país? Eu não sabia por onde começar, né? E ele me mandou um e-mail, eu falei: não tenho nada a perder, se Deus assim quiser. Eu escrevi para aquele e-mail, era o e-mail da primeira-dama, ela me respondeu minutos depois e disse: estou esperando vocês tal dia, tal horário. Eu falei: pronto, agora é só a gente ir, né? Como vai ser, não sabemos. Então, nós que estávamos ali hospedados durante aqueles dias de missão, no lixão, no maior lixão do país, fomos, então, de certa forma, convidados a irmos à casa do presidente, né? E quando eu lembro disso, assim, né, lembro desse momento que nós vivemos, eu sinto mesmo assim, né, como o carisma tem uma força que é dele. Nós estávamos ali abandonados à vontade de Deus, né? E Deus quis que assim fosse. Então, o meu entendimento é que Deus queria que a Aliança de Misericórdia estivesse no lixão e que Deus queria que a Aliança de Misericórdia estivesse na casa do presidente, fazendo, então, uma ponte de misericórdia, né? E ali nós podemos testemunhar e anunciar também a misericórdia de Deus para a família, né? Na casa do presidente, para todos que ali estavam. E foi muito impactante, assim, poder contemplar mesmo essa graça de Deus, né? Como anunciadora dentro do carisma, eu sinto essa força, né, dentro de mim, assim, que a palavra impele, né? Então, particularmente nessa missão, né? Quando a gente chegava nos lugares e falava, assim como Jesus disse, né? Ele enviou 2 a 2, a gente também saiu. E você reconhecia ali a força da palavra que nos movia, que nos levou até ali e que nos possibilitou viver essa experiência, né? Então, a graça da diversidade, a graça da ponte, a graça de poder estar onde Deus quer que nós estejamos, no momento que Ele quer, é ser igual, assim, né? Poder ser parte disso e poder ser usado por Deus para vivenciar essa graça, né? Então, foi muito especial esse momento e eu acho que traduz bastante desse todos, assim, né? Não importa quem seja, a pobreza que seja, a necessidade, importa que Deus possa revelar a sua misericórdia aos corações que necessitam. Uau, tem muita coisa aqui nesse testemunho, né, Rafa? Meu Deus do céu. E ao passo que Deus ele vai falando para todos, Ele também tem a condição de falar com o cada um, né, dessas cores que me tiram da invisibilidade e me colocam num contraste com o mundo, com o amor. E acho que essa parte da obediência também, da ousadia, muitas vezes a gente pensa que ousadia é só ir, mas muitas vezes ousadia é em obedecer, em acolher a palavra. E nesse sentido, Padre João Fernando, mudando do Paraguai para a Argentina um pouquinho, né, conta um pouquinho para a gente do teu coração, o que você tem de experiência nesse sentido com essa missão, que ela é fruto de missões que aconteceram anteriormente, um cuidado, um caminho de pastoreio. Recentemente, a Clara e eu tivemos esse grande presente de visitarmos os nossos irmãos que já há alguns anos, 2, 3 anos, estão levando o carisma da Aliança para Buenos Aires, na Argentina. E o que nós encontramos lá foi um grupo que, apesar de pouco tempo de existência,
que tem se consolidado com muita força, com muita profundidade. São dezenas de jovens, na sua maior parte brasileiros, estudantes de medicina, vindos dos vários lugares do país, e que lá encontraram a comunidade, o carisma da aliança, e nisso um caminho para a realização, para a planificação da própria vida, para que pudessem encontrar também ali um sentido para que consigam permanecer, apesar de todas as dificuldades, de se estudar num país que não é o seu, de falar um idioma que não é o seu, de cursar um curso extremamente exigente como a Faculdade de Medicina. Nós vimos ali jovens, homens e mulheres que encontram na comunidade uma força para poder dizer sim a Deus nesse chamado a cada dia. E ali nós temos já pastoral de rua, os servos da misericórdia, temos pastores da misericórdia, temos irmãos que fazem evangelização nas praças, eles têm grupo de oração, têm as células, eles fazem os TKs, têm encontros de cura. Muitas das cores que fazem parte da nossa comunidade ali já estão, de alguma maneira, presentes. E o que muito nos edificou é que o carisma chegou naquela terra não através de um padre da aliança ou de missionários da comunidade de vida, mas sim através de duas jovens, a Mariana Alenquer e a Keiliane. A Mariana, que foi já há muito tempo, né, durante já há muito tempo, missionária de aliança, e a Keiliane, amiga missionária, que foram estudar medicina na Argentina, mas que foram para lá não apenas para estudar, que entenderam que Deus as enviava para aquele lugar, de fato, como uma missão. E ali elas, que durante tantos anos foram tão bem acompanhadas lá na nossa missão em Barbalha, no Ceará, na região do Cariri, foram pastoreadas, foram formadas, cresceram dentro do carisma. Quando chegaram na Argentina, deram de graça o que de graça elas receberam. E assim como elas foram pastoreadas, elas chegaram ali e começaram a pastorear algumas pessoas, amigos da faculdade, e a partir disso fizeram um primeiro momento ali de cenáculo, depois de grupo de oração, que foi evoluindo e crescendo até chegar naquilo que nós temos hoje. E aí eu vejo a importância dessa cor verde dentro do carisma da aliança, porque talvez durante tanto tempo a Mariana e a Keiliane foram jovens, como tantas outras lá no Ceará, mas que carregavam dentro de si um potencial gigantesco. E na medida em que esse pastoreio aconteceu, essa joia preciosa, esse diamante foi sendo lapidado, preparado, e quando chegou no momento oportuno, elas estavam prontas para a missão que Deus confiava a essas irmãs. E chegando na Argentina, elas estão transbordando. E pelo sim de duas jovens, estudantes de medicina, que tem um tempo muito apertado, tanta vida tem florescido. Isso também me lembra que o desejo de Nosso Senhor para nós, antes de nós fazermos tantos eventos e organizarmos coisas, o convite de Jesus é para que nós cuidemos de pessoas. E na medida em que cuidamos de pessoas, essas pessoas depois, elas, por gratidão, como um transbordamento de tudo que recebem, cumprem a sua missão. E que esse testemunho dessas irmãs possa também nos inspirar. Às vezes a gente fica aí tão preocupados em cumprir cronogramas, em executar os nossos compromissos, em realizar os nossos eventos, mas antes disso, o que Deus nos chama é realmente a pastorear o seu rebanho. Quando a gente faz isso, depois o resto vem de acréscimo. E é lindo, porque o nosso lema é exatamente esse, né? A gente evangelizar para transformar, evangelizados em evangelizadores. Vamos repetir isso? Evangelizar para transformar, evangelizados em evangelizadores. E essa experiência é fantástica. Eu tive a graça, né, de poder morar na missão lá na Itália, conhecer um pouquinho do carisma, porque o carisma foi em vários lugares aqui já, né? A gente falou de Argentina, Venezuela, em outros lugares, né, onde a comunidade já tocou. E o carisma chegou na Europa. A Europa foi uma das primeiras missões adigentes que a Aliança foi. E é interessante que quando a missão começou lá, a gente não imaginava como seria, porque
A Aliança tem um carisma todo, um jeito todo brasileiro, assim, novo, né? Mas a Aliança chegou na Europa e pôde tocar a vida de muitas pessoas e tocou a vida do Michele, que está aqui agora com a gente, né? Porque foi um evangelizado que agora evangeliza. Queria que você contasse pra gente um pouquinho, Michele, como que foi para você se deparar com um carisma lá na Europa, no meio dos seus estudos, da sua vida normal. Conta pra gente um pouquinho. Pessoal, uma experiência que realmente mudou minha vida. E a gente muitas vezes partilha, né? Falando também sobre como é a missão lá na Europa. E realmente é um desafio muito grande. Eu acho que aqui o brasileiro não tem noção exatamente de como é lá. Mas a realidade lá é que os jovens, geralmente, eles crescem como católicos, são criados católicos. Mas, ao longo, sobretudo da adolescência, o jovem não sente que se encaixa dentro das propostas da igreja de hoje, lá na Europa, e acaba se afastando. Muito jovem acaba se perdendo, porque realmente não se encaixa nessa realidade da igreja lá. E nesse sentido, eu acho que é muito importante o trabalho da aliança, do nosso carisma lá na Europa, porque, por exemplo, falando do meu caso, eu era um desses jovens, eu era um jovem que foi criado católico, um jovem que até acreditava muito, mas com o passar do tempo se afastou. E no carisma, eu descobri um jeito de pertencer à igreja, de ser filho de Deus, vivendo isso realmente e me encaixando. Então, é nesse intuito que, ao longo do meu caminho com a comunidade, eu também tomei uma escolha um pouco mais radical, né? Talvez para alguns, de vir aqui para o Brasil para fazer uma experiência de intercâmbio missionário. Ou seja, eu estou passando aqui no Brasil um ano, doando um ano da minha vida na escola de evangelização, que está no Ceará. A comunidade tem duas, uma no Ceará e uma em BH. Aí eu estou morando este ano lá no Ceará, fazendo uma experiência maravilhosa de missão, experimentando todo dia o amor de Deus, a providência de Deus e fazendo uma experiência muito profunda de missão. E o que é lindo é que eu estou percebendo que o que foi feito para mim, comigo, eu agora estou tentando vivenciar para que os outros também possam fazer essa experiência. Ou seja, Deus foi criativo para me alcançar lá na Europa, né, com missionários brasileiros, com um carisma novo, com esse avivamento no espírito, que eu acredito que já está começando a acontecer aqui no Brasil, né, e que lá na Europa faz muita falta. E como Deus foi criativo para me alcançar, eu agora quero fazer parte da criatividade de Deus para alcançar outras almas. E isso se dá, por exemplo, através da nossa cor laranja. O que é isso? A cor laranja dentro do nosso carisma são os artistas da misericórdia, né? Então, por exemplo, a gente, na escola de evangelização, tem várias evangelizações nas escolas, colégios, na rua. E nessas evangelizações, a gente tenta expressar realmente esse amor de Deus para os jovens de um jeito criativo, por exemplo, atraindo, chamando a atenção deles com danças, com músicas, cantando, teatro, e realmente a gente vê que a resposta dos jovens é muito positiva. Então hoje eu fico muito feliz porque dentro desse carisma posso fazer parte da criatividade de Deus para alcançar as almas. Louvado seja Deus, é muito lindo. Pode bater palma, pode aplaudir. E eu tenho certeza, Michele, que a tua fala está indo para muito longe, alcançando o coração de muita gente que sente exatamente o que você sentia. Aquele sentimento de que parece que tem alguma coisa errada que não está certa. É sede de Deus, é um desejo de poder doar a vida, entregar a vida, de sair e alcançar os corações das pessoas, fazendo o bem que foi feito comigo, levando isso para além fronteiras. E nessa parte das fronteiras,
eu provoco um pouco o padre João Fernando aqui de novo. Né? Como é que é isso, padre? Essas cores que... todo mundo tem uma cor que mais se identifica, que mais gosta, e dentro da comunidade também é assim. A minha cor, azul, dos anunciadores. A gente gosta de falar, de pregar, de anunciar, de levar a palavra, Miquele o laranja, enfim. Tantas são as cores, as possibilidades. Como é que a gente consegue, padre, viver isso? Como é que é para você, por exemplo, pegando um contexto da Ilha de Marajó, uma experiência maravilhosa que vocês fizeram lá recentemente? A comunidade de tempos em tempos proporciona para os seus membros, e não só membros da comunidade de vida, também da comunidade de aliança, amigos, benfeitores, voluntários, oportunidades para nós sairmos em missão para além daquilo que é o nosso campo missionário de cada dia. Nós estamos ali evangelizando no nosso cotidiano, cada um na sua fraternidade, no seu campo missionário, mas como nos faz bem, de vez em quando, irmos para outros lugares, para essas missões desafiadoras, às vezes, para cada um de nós. E nesse ano, com um grupo de irmãos, missionários da comunidade de vida, missionários da comunidade de aliança, vocacionado, voluntário, nós fomos para o estado do Pará, especificamente para a cidade de Portel, na Ilha do Marajó, um lugar difícil de chegar. Nós ficamos ali num barco viajando durante 16 horas, até que nós finalmente desembarcamos em Portel, e o que nós encontramos lá, de um lado, povo maravilhoso, acolhedor, sedento de Deus, e do outro lado, uma igreja missionária. Freis agostinianos, 3 freis, que se esforçam muito para evangelizar uma área paroquial que é composta por mais de 110 comunidades, muitas delas ribeirinhas, a 2 ou 3 dias de barco do centro de onde fica a paróquia. Isso significa que a maior parte dessas comunidades recebe a visita do padre uma vez ao ano. E se o padre chega lá apenas uma vez ao ano, isso também fala que esses lugares têm missa apenas uma vez ao ano. O padre aproveita da visita para fazer tudo. Reunião da comunidade, para resolver os BOs, para poder evangelizar, para celebrar a missa, atender confissão, para fazer casamentos, batizados, todos os sacramentos de uma vez, porque talvez ele vai voltar naquele lugar só no próximo ano. Isso é tão forte que em alguns lugares que nós chegamos, nós percebíamos uma alegria transbordante nas pessoas. Em uma dessas comunidades, nós fomos recepcionados com fogos de artifício. A gente desembarcando assim no portinho, e a galera explodindo os fogos, ligando o som alto, prepararam ali uma festa, uma mesa farta, porque os missionários estavam chegando para levar a boa nova do Evangelho, e naquele ano, talvez eles teriam ali, ao invés de uma missa, 2 celebrações. Eu fui em casas onde as pessoas emocionadas acolhiam um padre, porque sempre o viam de longe, era uma realidade tão distante, mas ali, pela primeira vez, um padre chegava na sua residência para poder conversar, para poder abençoar. E de um lado isso me quebrantou o coração, me transpassou, porque às vezes aqui no sul, no sudeste, nós reclamamos de barriga cheia. Existem tantas oportunidades e nem sempre nós valorizamos aquilo que nós temos. E como um padre, é muito doído olhar para aquele povo faminto, sedento, por uma vida sacramental, pelo anúncio da palavra, pela misericórdia de Deus. Mas do outro lado, teve um momento que nós estávamos viajando, e eu lembro que de um lado era mato, do outro lado era mato, era uma água que não acabava mais. Nós dormimos durante muitos dias nas redes, mas apesar de todos os desafios, de toda essa realidade tão complexa, né? O quanto que tudo isso me realizava interiormente. E eu agradecendo a Deus pela minha vocação, por ser padre, por ser missionário, por fazer parte desse carisma da Aliança de Misericórdia, porque de alguma maneira Deus de fato nos levantou como resposta às necessidades concretas de um povo, de um tempo. A gente fala muito disso, mas ali naqueles dias eu tive a oportunidade de tocar essa realidade com as minhas próprias mãos e de ver que realmente, apesar de que aquilo que nós fizemos durante a missão foi tão pouco,
mas que aquilo foi resposta. Aquilo trouxe alento, consolo, fortaleceu aqueles irmãos. Para vocês terem ideia, né, de como foi a nossa evangelização, em uma manhã, eu e a Vanessa, missionária da comunidade, nós saímos de casa cedo e fomos evangelizar na rádio. Depois nós fomos no hospital, rezamos pelos doentes, pelos colaboradores, pelos médicos. Saímos de lá e fomos no quartel da Polícia Militar. E aí, chegando lá, estavam todos os policiais sentados, esperando a nossa evangelização. Saindo de lá, ainda nós fomos gravar uma chamada na televisão para a missa que teríamos logo mais naquele dia. E ainda no final de tudo, ainda passamos no cemitério para poder rezar pelas almas daquele lugar e pedir, né, a intercessão daqueles que já estavam diante de Deus, pela missão e pelo povo de Portel. Então, é isso. Eu acho que ali, nessa experiência de missão, eu pude me encontrar naquilo que eu sinto de forma particular, que é a cor que Deus me chama, que é a cor verde, como pastor. Não só porque eu sou padre, mas porque eu sinto esse chamado de cuidar de pessoas, de cuidar de gente. Mas, ao mesmo tempo, para isso, eu preciso dar de comer essas pessoas. E por isso eu me revisto da cor azul para poder evangelizar. Que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E por que eu prego? Porque eu preciso dar de comer a essas pessoas que são famintas da palavra, do conhecimento de Deus. E ao mesmo tempo ali eu me revisto da cor amarela, porque se eu não rezo, se eu não dobro os joelhos, eu não tenho nada para poder oferecer. E eu sei que eu posso me esforçar muito sem colher fruto nenhum. Sem Jesus a gente não pode nada, com Ele eu produzo muito fruto. E aí, ao mesmo tempo, ali no contato com as famílias mais pobres, visitando áreas de periferia, batendo de porta em porta, a gente se reveste da cor vermelha, que são os servos da misericórdia. E quando você está em missão, você precisa cantar, precisa dançar, interpretar e fazer malabares, aí você também vira artista da misericórdia. Mas olha que realidade bonita. Apesar de eu sentir especificamente uma inclinação por uma determinada cor, mas em um momento como esse, realmente você vê ali aquilo que o Padre Henrique diz, que dentro de nós existe o carisma por completo e que do nosso coração também pode jorrar para o mundo todas as cores. E a missão é esse momento, que a gente é pressionado, a gente é esmagado e sai de dentro de nós, pela força da graça, aquilo que nem nós sabemos que existe, dons e enfim. Mas tudo isso por amor a Deus e por amor à salvação das almas. Então foi uma experiência maravilhosa e eu convido você, que é membro da Aliança. Se você ainda não viveu essa experiência, depois pode entrar em contato com a Clara, com a Michele, com a Secretaria de Evangelização. Agora a gente vai estar tendo inclusive uma missão para Moçambique junto com o Padre Henrique. O ano que vem nós teremos ainda mais oportunidades de intercâmbio missionário, de missões em outros estados, em realidades onde a comunidade está presente, em outras onde a comunidade ainda não chegou. E eu tenho certeza que muito mais do que aquilo que você pode dar, é você que vai voltar para sua casa confirmado no carisma e edificado pela experiência da missão, porque realmente há muito mais alegria em dar do que receber. Louvado seja Pode nosso aplaudir, Senhor, né, pode gente? aplaudir. Pode aplaudir. Muito lindo isso, meu Deus. Quem está sentindo o coração inflamado desse carisma maravilhoso? É assim mesmo, a gente sente isso e é muito gostoso falar disso, porque é a nossa vida. Eu me lembro que quando eu saí da minha terra, eu sou de Alfena, sul de Minas, né, junto com a Clara. Tem os mineiros aí também, olha só. A gente saiu de casa muito novinhas, né, assim, e a gente saiu do interior para vir evangelizar em São Paulo. E o nosso desejo maior era poder encontrar pessoas e poder falar do amor dele, viver para isso e se entregar para isso. E é tão bonito, gente, porque, assim, a Clara, ela viveu essa experiência lá quando a gente tinha 16 anos, lá na comunidade de aliança da nossa cidade, no movimento local. E a gente queria carregar os bêbados tudo para a igreja, para a casa de acolhida. A gente era novinha, a gente queria evangelizar todo mundo, até os cachorros que passavam na rua, a gente queria evangelizar, né? E fazendo essa experiência, né, de continuar isso durante a vida, né? A gente está aqui há 20 anos na comunidade de vida, né, fora os tempos de comunidade de aliança. Eu queria que você contasse para a gente, Clara, um pouquinho dessa experiência que você está fazendo aqui em São Paulo, tanto tempo morando em São Paulo, mas especialmente alguns testemunhos que você tem vivido, morando no centro
né? E continuando essa experiência que nós vivemos no passado para sempre, né? Até quando a gente for bem velhinha, nós vamos continuar. Né? Amém, em nome de Jesus. Bom, olha que bacana, né? O Padre João estava falando dessa experiência de envio, quando a gente vai e a gente se reveste mesmo dessa autoridade de sair no nome de Jesus. Mas eu acho uma coisa muito incrível que se nós entendêssemos essa chave, uma leitura espiritual, mudaria muita coisa na nossa vida, que é aprender a ter um estilo de vida evangelizador. Ou seja, você não precisa realizar nenhuma atividade necessariamente de evangelização para você viver experiências incríveis. E eu tenho feito muitas experiências assim que confesso que até eu fico impactada. Sabe quando você fala assim, uau, meu Deus, o que é isso, né? Eu moro hoje no centro de São Paulo. A gente sabe que a capital, nesse estado, a cidade de São Paulo é uma cidade que tem tudo demais, né? Então, em São Paulo é um grande polo de evangelização, desde zonas de prostituição, onde a gente vai fazer evangelização com garotas de programa. Existem bairros, lugares, né, onde a gente vai de carro até essas mulheres que estão lá se prostituindo, e a gente, assim, ousadamente vai e diz, olha, eu quero pagar o seu dia, o seu programa, para que você faça um programa diferente. E leva ele para a nossa casa, para poder, naquela hora, naquela oportunidade, falar de Deus, rezar por eles, né? E a gente vai na Cracolândia e dorme na rua e faz Fundação Casa, faz cadeia, enfim, quantas oportunidades nós temos de evangelizar. Mas eu queria contar um testemunho que aconteceu comigo e não foi assim em hora de evangelização, né? Porque a gente fala, não, agora abre a gaveta da evangelização. Nessa não foi na gaveta, né? Eu literalmente estava andando de carro com outros missionários. Enquanto a gente passava de carro, eu vi uma jovem e deu para ver nitidamente que ela não estava bem, estava uma espécie de surto. Tentamos chamar a atenção ali dela, mas não adiantou, ela não respondeu, não disse o nome, nada. E aquilo tocou no meu coração e eu me senti já logo impactada, como se Deus me convidando a me responsabilizar por ela, né? No dia seguinte, no supermercado de casa, a gente foi ao supermercado e no supermercado ali do bairro, quando nós chegamos, estava lá essa jovem com uma calça rasgada, toda suja, descabelada, com um olhar bem perdido, triste. E nós tentamos interagir e sem sucesso. Perguntou o nome, eu falei, bom, será que é muda, né? Pensei, né? Nenhuma reação e nada. Até que depois de muita insistência, trocamos um picolé. E na hora da troca do picolé, ela disse o nome dela, né? O nome dela era Thaísa. E começamos ali a conversar com essa jovem na porta do supermercado, até que a funcionária do supermercado chamou e perguntou, vocês conhecem ela? E aí ela contou, olha, há mais ou menos um mês atrás, essa jovem vinha aqui, conversava, pedia, até que ela apareceu. Ela está com essa roupa rasgada e desde então ela não fala mais. E ela muito suja, ela se cuspia toda no corpo, como se estivesse passando mal, né? E aquela história me impactou tanto, nós voltamos para casa e no meu coração ficou o desejo de que eu não ficasse indiferente ao sofrimento daquela jovem, que eu não sabia o porquê estava ali, eu só sabia que aquele olhar, de alguma forma, me movia de compaixão, né? E depois de um tempo, essa mulher do supermercado ligou para nós e disse, olha, os guardas aqui na frente estão querendo que ela vá embora. Acabou de passar uma foto dela aqui atrás, né? E os guardas estão querendo que ela vá embora, vocês podem vir aqui. E a gente foi, convidou ela, se ela queria entrar no carro, que a gente ia comprar um McDonald's, e ela foi. E começou ali a nossa saga para tentar conquistar, de alguma forma, o coração dessa menina, né? Naquele dia, depois que a gente passou no Macmill, compramos um McDonald's, paramos na frente de casa e eu falei, olha, aqui é a minha casa, você quer entrar para tomar um banho e comer alguma coisa? E ela balançou a cabeça e disse que não. Eu falei assim, então você pode dormir, ao invés de dormir lá no supermercado, você pode dormir na porta da minha casa? E ela aceitou, a gente fez um barraquinho, montamos uma maloca na porta de casa e ali ela ficou um dia, 2 dias, até que ela já estava assim num estado bem ruim, muito suja, e a gente insistindo no amor, levava café da manhã, levava o almoço, levava janta, ela na porta de casa, todo mundo passava por ali e ficava, como assim, né? Uma maloca na frente da casa dos missionários, né?
E o amor, ele constrange. Chega uma hora que as portas se abrem, né? E foi assim que aconteceu com a Thaísa. Ela se levantou e pediu se ela não podia tomar um banho. E eu confesso que, para mim, acho que foi uma das experiências mais incríveis que eu já vivi, porque eu vi uma jovem, ela tem 22 anos, completamente vulnerável na minha frente. Ela tinha vivido um trauma e, por isso, ela estava naquela situação. E ver ela daquele jeito, completamente indefesa, ela começou a chorar e precisava de ajuda para tomar banho. E eu ali no meio dela, vocês não vão nem entrar em detalhes aqui em rede nacional, mas como foi forte para mim aquela experiência de ver uma pessoa extremamente vulnerável, e o pouco que eu podia fazer para ela naquele momento era dar um banho nela, né? Eu fico assim com o coração até meio tocado, porque Deus falou comigo. Eu achei que eu estava fazendo algo para ela, mas, na verdade, Jesus disse que eu nasci para aquilo. E quando eu estava ali com ela, dando banho nela, aquela mistura de shampoo e cocô, sabe? Desculpa que dizer assim, rasgado. Eu senti que, naquele momento, Deus estava falando comigo e me dando a oportunidade de que eu pudesse fazer algo por ela, né? A saga ali não acabou, a gente levou ela para a casa de acolhida. Na casa de acolhida, ela ficou poucos dias, foi embora, fugiu da casa de acolhida. As missionárias que estavam lá foram até ela, dormiram na rua, já que ela não queria voltar, dormiram com ela na rua. Até que, através da Thaísa, a gente conheceu um cortiço na Moca, que é uma invasão que moram aproximadamente 5.000 famílias. Então, não sei se vocês conseguem imaginar 5.000 famílias morando num antigo galpão, uma antiga fábrica. É uma invasão recente, em torno de 7 a 8 anos, mais ou menos. Então, tudo improvisado, tudo por fazer, inúmeras necessidades. E, através dela, que a gente foi lá, conheceu a família, nós começamos a fazer evangelização no cortiço, na Moca, né? E lá nós encontramos assim experiências incríveis, né? Porque muitos de lá são imigrantes, estrangeiros, e que passam por situações assim, tal qual a gente encontrou a Thaísa, né? E, a partir daí, nós começamos a viver essa experiência de ponte de misericórdia. Aqui eu queria citar como essa expressão, ou seja, o amor de um servo, né, de olhar uma menina e dizer, olha, o que eu podia fazer naquele momento ali era dar um banho, uma roupa, uma comida, e eu me senti completamente impotente, eu não tinha muito o que fazer por ela, né? E depois, quando a gente começou agora a trabalhar no cortiço, como que os consultores de paz, que é a cor rosa, a cor rosa do carisma, é exatamente essa ponte de misericórdia que conecta pessoas e que pode, através disso, transformar uma realidade, né? De repente, a gente começou a perceber pessoas, situações, pessoas que estão em lugares estratégicos ou que têm uma situação financeira e econômica que podem realmente ajudar numa transformação social, né? Há quase 2 meses, eu tive um presente, era 00:30, a Thaísa bateu no portão de casa e ela apareceu lá na cenáculo para pedir se ela podia morar com a gente. Ela aqui, ó. E eu queria pedir que a Thaísa pudesse ficar de pé, ela está lá atrás, ó. Thaísa, fica de pé aí, Thaísa, levanta a mão para todo mundo te ver. Maiara, levanta a mão aí para ver onde vocês estão. Olha lá, ó. Vamos dar uma salva de palmas para a Thaísa. E ela, então, desde então, está lá com a gente, voltou a estudar, está estudando, fazendo EJA. Semana retrasada, foi matriculada na academia e está fazendo de tudo na academia, step, pilates, até fit balé, viu? Nem sei o que é isso, mas ela está fazendo. E, assim, está sendo incrível como a Thaísa tem se desenvolvido, como ela está conversando, como eu sou apaixonada nela, ela sabe que eu sou apaixonada. Eu perguntei para ela se eu podia falar, ela deixou, né? Eu falei, então eu vou falar, Thaísa, porque você sabe que eu te amo demais, né? Como o nosso amor e a nossa insistência pode mudar a vida de uma pessoa. E, através da vida da Thaísa, eu tenho certeza que muitas outras podem ainda ser tocadas, né? Então, eu acho incrível como Deus quis fazer com que a minha vida alcançasse ela numa ida no supermercado. Eu estava indo ao supermercado. E Deus transformou isso numa oportunidade de evangelização. Merece, vai, um aplauso bem forte.
Obrigada, irmã. São tantos testemunhos, né? A Clara conseguiu resumir, gente, porque é difícil, né? Algo tão importante e especial, né? E essa experiência que a Clara falava, de envolver outras pessoas. A gente tem experiência ali em São Paulo, do TK Sementes, né? Tá envolvido também nessa missão junto com você, e no Cortiço e outras coisas. E em vários lugares no Brasil, né? Graças a Deus, Deus suscitou, né, que a gente entrasse em outros bolsões de miséria. E aí eu vou me explicar. Não sei se vocês perceberam, Dom Gil, na primeira missa, falou sobre o carisma ter começado por uma janela e para a gente poder ver o primeiro passo, que eram os moradores de rua, as pessoas mais simples, e que depois essa janela foi ampliando, porque o carisma foi feito para todos. Né? E aí, bonito um bispo falar isso de nós, fazer essa leitura, porque a gente está experimentando isso e provavelmente ele nem saiba, né? Essa experiência de tocar outras realidades. E uma experiência forte, assim, que a gente viveu foi com a Celina. Né? Se você quiser procurar saber, Celina Barcelos, tem uma experiência, um testemunho no YouTube também, da Aliança, aprofundar um pouquinho mais, né? Mas, para falar de duas coisas. Primeiro, ela, uma jovem com câncer, que dedicou a sua vida, né, os últimos meses da sua vida, principalmente, para a evangelização, entregou, ofertou, né? A gente chama essa cor na aliança, pensa, aliança tem lugar para todo mundo, gente. Inclusive, você pensa assim, não estou preparado, não estou pronto. Uma pessoa enferma é membro da aliança, no sentido que ela oferta a sua própria vida na cruz de Jesus pela salvação das almas. Nós chamamos essa cor roxa, né, as vítimas de misericórdia. E a gente considera a Celina, né, uma menina de classe alta, que vinha de um meio social que nós ainda não tocávamos com tanta profundidade, né? E através dela, sementes espalhadas pelo mundo inteiro, né? Pessoas que começaram a evangelizar, né? Em tantos lugares. E não só eram vítimas, vamos dizer assim, alvos da misericórdia, mas começaram também conosco a evangelizar, a encontrar lugar dentro desse carisma. E isso é uma experiência fantástica, né? A gente pôde presenciar em tantos lugares, né? A gente estar nesses lugares, como a Rafaela falou, né? Imaginar, por exemplo, a Clara, esses dias com a Danúbia, estava pregando dentro da Câmara de Deputados, em Brasília, né? Você imaginava que a gente entraria ali, né? Então, assim, as janelas e as portas que foram se abrindo, porque todo mundo precisa de misericórdia, todas as pessoas precisam, né? Então, eu queria, assim, a gente pudesse mesmo louvar a Deus e aproveitar dessa graça, porque hoje, no carisma, na aliança, né, através dessas pessoas, nós estamos entrando em espaços culturais, em lugares, em famílias, né, que a gente não acredita, que a gente nem imagina. Né? E é tão bonito ver esse carisma entrando em tantos lugares. E assim, a gente está quase terminando, né? Nós estamos aqui, ó, correndo contra o tempo, mas eu queria escutar também, né, assim, porque o padre João Fernando, gente, ele é padre, né, ele viveu toda essa experiência, por exemplo, até essa experiência com a Celina, depois experiências em outros lugares de missão, mas, além dele ser padre, ele é missionário, né, e não é a mesma coisa, né, a gente estava falando, nós somos portadores de uma graça muito especial nesse carisma. E eu queria que ele falasse um pouquinho como que é para você, padre, assim, tocar todas essas realidades como padre dentro do carisma, chamado nesse carisma. Eu acho que é muito forte. Em primeiro lugar, porque eu não consigo me imaginar padre em uma outra realidade. Eu também sou um improvável, para vocês terem ideia. Eu morria de medo de poder falar em público, tinha pânico de pegar o microfone durante tantas vezes. Achei que isso seria um empecilho para a minha ordenação, pensei em desistir, em seguir outros caminhos, mas eu sinto que em todos esses momentos de grande miséria, eu experimentei um amor de Deus que não desistiu de mim. Eu sou fruto da misericórdia, eu fui alcançado pela misericórdia, eu sou um milagre da misericórdia, eu fui salvo pela misericórdia e por isso eu me vejo impelido a levar essa boa nova também para os outros enquanto padre. O Papa Francisco dizia isso, que só quem é misericordiado pode misericordiar.
E eu digo para as pessoas não de algo que simplesmente ouvi, de um discurso bonito que eu aprendi, mas de uma realidade que me alcançou. Eu, como um homem miserável, fui abraçado pela misericórdia que me envolveu, que me restaurou, me deu vestes novas, me deu esperança. E por isso eu me sinto como padre nessa missão de levar essa boa nova para o mundo, de que independente da situação, sempre tem jeito, que a misericórdia não desiste de ninguém, que por pior que seja o buraco onde você se enfiou, Deus é capaz de descer nesse lugar para poder te resgatar. Não importa a escuridão que está ao seu redor, a misericórdia de Deus é capaz de chegar e de dissipar todas essas trevas. Então, em primeiro lugar, eu vejo nesse caminho do carisma algo que me alcançou para me salvar, mas ao mesmo tempo também é um caminho de santidade que Deus coloca para mim. Em segundo lugar, existe uma dimensão de vida comunitária, que eu sinto que faz toda a diferença. Eu admiro muito os padres que vivem sozinhos na sua paróquia e têm uma grande missão de viverem a santidade, de pastorearem o povo, e que tantas vezes experimentam a solidão do bom pastor. E na comunidade, nós temos um presente, um dom. Em alguns momentos é um desafio, porque não é fácil viver a vida comunitária. Mas, ao mesmo tempo, é uma graça. Como é bom poder contar com os irmãos, para que quando a gente não está muito animado para rezar, eles nos incentivam a oração. Como é bom sair para poder evangelizar juntos. Na comunidade a gente tem muito essa realidade de nunca irmos sozinhos para lugar nenhum. Mas sempre que possível vamos em dois, porque na medida em que estamos unidos, Jesus se faz presente no nosso meio e é Ele quem toca o coração das pessoas. Então essa dimensão de viver o carisma em comunidade, de ser padre ao lado das irmãs que são celibatárias, dos irmãos que são vocacionados ao matrimônio, dos casais, dos leigos, isso é algo extremamente enriquecedor. E eu acho que depois, em terceiro lugar, talvez numa outra experiência de sacerdócio, eu seria chamado a evangelizar aquele território da minha diocese. Mas como um padre missionário, Deus me confia o mundo. Ele diz para mim, Padre João, ide pelo mundo, pelas nações e levai o evangelho para toda a criatura. Então essa dimensão da missionaridade, apesar de também ser um desafio em alguns momentos, porque não é fácil. Morei 8 anos lá no Cariri e quando chegou a hora de ir embora, me desidratei de tanto que eu chorei, porque nós criamos vínculos com as pessoas. Eu tenho ali amigos, irmãos, famílias que são também a minha família. Então é difícil na hora de poder partir para outro lugar. Mas ao mesmo tempo eu sinto que Deus nos enriquece com tudo isso. Esse ano eu tive a oportunidade de passar por Manaus, por Buenos Aires, pelo Ceará, pela cidade de Jaú e tantos outros lugares. E em cada cidade que nós passamos, Deus nos dá a graça de, através do amor, deixar marcas naquele lugar, mas de também sermos marcados por onde nós passamos. O quanto que eu aprendi, o quanto que eu cresci, o quanto que eu fui edificado pela experiência de cada uma dessas cidades. E depois, ao mesmo tempo, é isso que o coração vai se alargando. Não é que existe uma substituição das pessoas, ao contrário, o coração vai ficando maior, cada vez maior, mais alargado, para poder caber todos aqueles que Deus vai nos confiando ao longo dessa vida missionária. Então é uma experiência incrível de abandono na providência, de cuidado de Deus e que me dá um norte para viver a minha vocação enquanto padre dentro do carisma da Aliança de Misericórdia. Amém. Uma salva de palmas. Uau, lindo! Gente, estamos chegando ao final desse momento. Mas é só o começo desse teu coração que teve as brasas assopradas para que esse fogo da misericórdia possa incendiar a sua vida. Tem uma amiga lá de Manaus. Tem gente de Manaus aqui? Aê, maravilha. A Ellen está mudando de lugar. Agora ela estava toda ansiosa ali. Mas Alberto, lá onde eu vou não tem comunidade Aliança de Misericórdia. Eu falei, sabe por que não é verdade? Porque você vai estar lá. E se você estiver lá,
tem aliança de misericórdia. É um pouquinho disso que eu queria chamar a Rafa para poder fechar esse momento com a gente aqui, fazendo um convite para o vocacional da comunidade. Logo na sequência, o Padre João Fernando vai dar uma bênção de encerramento para a gente. Amém. Muita coisa, muito bonito, né? Mas você que sente o teu coração queimar com tudo isso, acho que toda vocação na aliança nasce, né? De um contato, de uma experiência, de ouvir uma experiência, né? Não seja indiferente a isso, né? Não ache que é por acaso, não ache que é porque, enfim. Ouça o seu coração, responda a esse apelo, né? Venha também poder corresponder a esse chamado de Deus. Poder responder, né, com ousadia, com amor, poder amar mais o Senhor respondendo o seu chamado. Tem aqui o nosso número da assessoria vocacional. Você pode deixar uma mensagem. Por mais que você não saiba muita coisa, deixa lá a sua mensagem como um primeiro passo, né? Responde agora a esse primeiro apelo, né? Como o Michele dizia, ele foi impactado, ele ousadamente, né, desejou também corresponder a esse chamado de Deus. Então hoje, né, nesse momento, você que escuta esses testemunhos e também sente esse desejo de ser a expressão viva do amor misericordioso de Deus, de testemunhar essa misericórdia, não perde tempo, manda um oizinho lá que a gente vai responder a sua mensagem e, sem dúvida, você terá a oportunidade de corresponder à vontade de Deus na tua vida. Dá uma bênção para nós, Padre. Vamos ficar de pé. Essa bênção a você que nos acompanha de casa, que se sentiu aí tocado por todos os testemunhos, para que Deus te dê ousadia e coragem para dizer o seu sim. E a você que já é membro da nossa família Aliança de Misericórdia, para que cada vez mais você se una ao coração de Jesus, que é a fonte da misericórdia, de onde jorram todas essas cores, para que através de você, Deus continue fazendo aliança com tantos pobres, miseráveis, jovens, famílias que ainda precisam experimentar esse amor misericordioso. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que pela intercessão da Virgem Maria, Imaculada do Espírito Santo, que desça e permaneça sobre nós, sobre você que nos acompanha de casa, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.